A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor, a igreja do Cordeiro Vivo, né? Um privilégio, mais, uma vez poder ministrar a palavra do Senhor, mais uma vez poder, trazer a palavra do Senhor nesta noite, né? Nós que estamos aí, às vésperas de retornarmos, aos nossos cultos, no templo, na igreja, recebemos essa boa notícia essa semana, que a partir do dia 9 estaremos, ali reunidos na igreja novamente para adorar ao Senhor em união, ainda que saibamos que vão ter algumas regras, algumas restrições, alguns passos que nós vamos ter que tomar, mas vamos estar ali unidos, no mesmo lugar, adorando, no mesmo, espaço, engrandecendo ao nosso Deus, queridos. E foi um tempo, de fortalecimento para as nossas vidas, querido? Um tempo de desafio, porque nós não estávamos ali presentes nos cultos, estamos aí, sem, o louvor, nós só louvamos aqui, cada um na sua casa, estamos ali, sem, a nossa liturgia do nosso culto ali, de estarmos juntos, mas com certeza foi um desafio para todos nós neste tempo que ficamos aí confinados, de não estarmos, podendo fazer os nossos cultos na igreja. Sabemos que é desafiador, porque o inimigo ele está sempre à porta, sempre, buscando brecha para, nos fazer cairmos da graça do Senhor, para nos fazer pecar contra o Senhor. O inimigo sempre está ali procurando uma brecha ali para entrar, e desmoralizar, desestruturar a nossa vida, E muitas vezes quando nós estamos longe da casa do Senhor, ainda que nós, somos a própria casa do Senhor, ainda que na nossa casa nós fazemos a igreja do Senhor, mas nós sabemos que precisamos desta comunhão, nós sabemos que precisamos estar junto com a igreja do Senhor, reunidos, com a eclésia do Senhor para adorar o santo nome do Senhor, porque isso agrada ao Senhor, porque é por isso que o Senhor instituiu, quando Pedro iniciou a igreja lá no passado, quando se iniciou a igreja, isso agrada ao Senhor. Então é desafiador, nós estarmos sem os nossos cultos, sem estarmos ali dentro da igreja ouvindo a palavra do Senhor, mas o Senhor nos fortaleceu todo este tempo, o Senhor nos deu graça, o Senhor derramou a sua santidade sobre nós, o Senhor nos deu força, acima de tudo, para permanecermos, firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Se você, por algum motivo nesse tempo, esmoreceu, se por algum motivo você se entristeceu neste tempo, porque, muitas vezes nós na nossa casa nós não lemos a Bíblia, nós não oramos como quando nós estamos no culto, mas que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame, um renovo sobre a sua vida, sobre o seu espírito, sobre a sua carne, para que você, se sinta fortalecido, porque estamos muito felizes, que vamos poder regressar, a adorarmos em comunhão juntos, como irmãos na igreja do Senhor, E é maravilhoso, podermos, compartilhar a palavra do Senhor, Hoje temos tantos recursos para isso, a internet é um deles, por isso estamos aqui reunidos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu queria compartilhar hoje uma palavra com os irmãos que está lá em Apocalipse, O livro de Apocalipse, onde é o fim de todas as coisas, onde, João teve, ali a revelação do fim de todas as coisas, e eu queria compartilhar uma palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, uma palavra reveladora, do Senhor, e muitas vezes nós não nos atentamos para as revelações do Senhor, Está aqui, temos nas mãos a revelação do Senhor e nós não nos atentamos para isso. Mas eu queria nessa noite ler com os irmãos Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou:
Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém, queridos? Uma palavra tremenda, uma palavra em Apocalipse. Muitas vezes nós temos, um receio, às vezes até um medo de ler o livro de Apocalipse, porque aqui está a revelação de todas as coisas. Embora, toda a palavra de Deus é reveladora para as nossas vidas, a palavra de Deus nos revela Deus a nós, nos transforma, nos conserta, Mas quando lemos Apocalipse, nós ficamos meio uau, porque que João foi tão, ali através de João, Deus manda esta palavra, que é tão assim enfática, que ela é tão simples, simples de se entender, de uma maneira tão prática, O Senhor está falando aqui de uma maneira muito prática em Apocalipse o que há de acontecer, Então nós temos essa revelação, desde quando essa palavra foi escrita lá dos primórdios, nós temos já essa revelação, mas nós não nos atentamos para a revelação da palavra do Senhor. Nós simplesmente ignoramos as partes que são pesadas para nós, aquelas partes aonde falam aonde aqui, principalmente no versículo 8, falam, quanto porém, aqueles que procedem assim, aqueles que são assim, aqueles que fazem isso, fazem aquilo, essas coisas a gente muitas vezes não queremos, aceitar na nossa vida, nós não queremos ouvir essas palavras, porque são palavras que nos deixam preocupados, são palavras que, se eu estou vivendo numa vida de mentira, me deixa preocupado quando eu ouço isso, porque eu falo, meu Deus, os mentirosos vão arder num fogo que arde com fogo e com enxofre. Então nós vemos que Deus ele usa um vocabulário bem simples, não tem nenhum segredo nas palavras aqui do Senhor, Não há nenhum enigma para nós descobrirmos, É bem simples o versículo 8, quando o Senhor nos diz que todos, aqui no versículo 8, quem porém, que ele vai falando os covardes, os mentirosos, os incrédulos, aqueles que praticam coisas que não agradam ao Senhor, vão para o inferno. E nós, falamos de uma maneira assim, parece ser duro, parece ser, uma coisa que quem ouve fala, para que falar essas coisas, para que pregar sobre o inferno ou sobre ir para o inferno? Mas, queridos, a palavra do Senhor ela é reveladora, a palavra do Senhor ela é precisa, ela é exata, e o Senhor, como nós falamos, não usa nenhum enigma aqui nesta palavra, nesta carta de João aqui escrita, onde o título, aqui na Bíblia diz que é o novo céu e a nova terra, ou seja, o Senhor está anunciando o novo céu e a nova terra. O Senhor está anunciando as coisas que passaram, as primeiras coisas, como, nós lemos lá em Mateus 24, são os princípios das dores, são o princípio das dores, o princípio das coisas que vão acontecer, para a palavra de Deus se cumprir. Mas quando chega aqui em Apocalipse 21, aqui o Senhor está falando o fim das coisas, o que vai acontecer. E aqui o Senhor nos orienta, nos dá algumas orientações, como nós devemos proceder, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, para que nós não vamos, para este lugar que arde com fogo e com enxofre, Este lugar onde é eterno, é um lugar onde, a dor é eterna. É interessante, nós vemos aqui que João começa a dizer sobre o novo céu, a nova terra. Ele começa a dizer as coisas maravilhosas ali, que ele vê, que ele tem na sua visão ali, que ele vê a cidade santa, ele vê a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Essa noiva adornada para o seu esposo, nós temos canções que falamos, o noivo vem, e o noivo é Jesus Cristo, e a sua noiva é a igreja é a noiva do Senhor, e o Senhor não vai levar uma noiva corrupta, não vai levar uma noiva que está na impureza, que está na idolatria, que está no pecado, o Senhor não vai levar uma noiva que vive na mentira, não vai, queridos. Nós vemos isso muito claro e muito simples, a palavra aqui nos diz de uma maneira clara, como uma criança entende, o que essa palavra quer dizer, E o Senhor, ele precisa de uma noiva que está
né, uma noiva, né, ataviada como uma noiva adornada, como uma noiva santa, como uma noiva purificada, porque o noivo ele vai voltar. Nós sabemos que Jesus vai voltar, vai vir buscar a sua noiva, e a sua noiva precisa estar santa, precisa estar purificada, precisa estar santificada, queridos. E a noiva, a igreja do Senhor aqui, nós não estamos nem falando das paredes, do templo físico, estamos falando, né, nós, né, que somos a igreja do Senhor, que somos, né, o povo do Senhor, né? O Senhor vai vir buscar esta noiva adornada, esta noiva que vive em justiça, esta noiva que vive em caminho de verdade, esta noiva que não anda por caminhos tortuosos, queridos. E aqui ele começa a dizer que na Cidade Santa é a nova Jerusalém do Senhor, um lugar maravilhoso, um lugar tremendo, um lugar que nós podemos até tentar imaginar, né, como é um lugar com ruas de ouro, com mar de cristal, um lugar assim fantástico, e que nós tentamos imaginar, mas eu acho que é impossível imaginar, né? A nossa mente humana não consegue, né, chegar até, né, esse entendimento de como é este lugar, essa nova Jerusalém, essa cidade santa do Senhor. Mas somente aqueles que vencerem vão estar lá, queridos. Somente aqueles que andarem num caminho de justiça, aqueles que andarem num caminho de verdade, aqueles que se apartarem da incredulidade, aqueles que se apartarem da impureza, aqueles que não são idólatras, somente aqueles que é uma noiva santa, uma noiva purificada, uma noiva limpa, uma noiva que anda em verdade. Somente, né, esses vão conseguir alcançar este lugar, somente esses vão conseguir morar, né, neste novo céu, nesta nova terra. Uma noiva, né, adornada para o Senhor, para o seu esposo que é Jesus Cristo. E ele continua dizendo que ele ouviu uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Olha que, né, palavra tremenda que o nosso Deus nos deixou aqui, né? Ele ouviu do trono uma grande voz, né? O tabernáculo de Deus, né, está ali. Ele estará conosco ali, querido. Estaremos junto com Ele, querido. Um lugar onde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais desespero, aonde não haverá um coração, né, invejoso, aonde não haverá um coração, né, que tem inveja do irmão, aonde não haverá um coração que planeja coisas iníquas, aonde não haverá um coração que faz planos terríveis. Um lugar, querido, somente de adoração. O tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Ou seja, Deus mesmo estará ali conosco, queridos. Deus mesmo, nós estaremos ali na casa do Pai, um lugar onde nós não nos preocuparemos mais com doenças, mais com enfermidades, mais com dores, mais com nada, queridos. A única coisa que nós vamos ter, queridos, é somente adoração. A única coisa que nós vamos ter, não digo nem nos preocupar, né? Mas a única coisa que nós vamos ter, o privilégio, é somente adorar ao Deus eterno, é somente adorar a Ele, prostrados diante do seu trono de glória, como os querubins e os serafins estão adorando o tempo todo e declarando e dizendo um ao outro: Ele é santo, 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 santo é o nosso Deus, queridos. É isso que o nosso Deus ele vai fazer. Ele está dizendo aqui, esta promessa de Deus, ela é maravilhosa. Ele é um novo céu, essa nova terra é maravilhoso. O próprio Deus estará ali conosco, queridos. E nós sabemos que está aqui neste momento conosco, é claro, porque o Senhor falou que estaria todos os dias conosco, mas é um lugar ali que nós já vamos estar restaurados, um lugar onde já vamos estar totalmente, né, renovados, já vamos estar totalmente, né, transformados, porque estaremos com o Pai, porque vencemos toda a nossa trajetória nessa terra, nós vencemos todo o caminhar nessa terra, porque o nosso caminhar nessa terra, né, o nosso caminhar neste lugar, que é aqui, que é em qualquer lugar, mas nesta terra, né, neste planeta, o nosso caminhar aqui, ele tem que ser o dia a dia, nós nos aproximarmos mais de Deus. Todos os dias eu preciso vencer as lutas dos dias, todos os dias eu preciso vencer o meu coração que tenta me empurrar para o mal. Todos os dias eu preciso vencer a minha mente que fica pensando às vezes coisas impuras. Todos os dias eu preciso vencer, né, o inimigo tentando jogar ideias na minha mente, ideias, né, no meu ouvido para que eu peque contra o Senhor.
Todos os dias eu preciso vencer coisas que parecem ser tão banais, que parecem que não vão me atrapalhar eu chegar até a este lugar. Coisas que não vão verdadeiramente me atrapalhar a estar no novo céu e na nova terra do Senhor. Porque afinal são coisas pequenas, como muitas pessoas costumam dizer. Olha, isso que eu fiz foi só um pecadinho, isso nem é tão grave. Mas, queridos, nós sabemos que para o Senhor não importa. Se você roubou alguma coisa, você contou uma mentira, para o Senhor tem o mesmo peso. O pecado, ele é o pecado. Então nós não podemos nos enganar, não podemos viver nesta ilusão de achar, olha, isso que eu estou fazendo nem é tão grave assim. Eu conheço pessoas, eu sei de casos que a pessoa fez coisa pior. Mas, queridos, para o Senhor não existe isso. Para o Senhor o pecado é pecado. E o Senhor e o pai, né, da mentira é o diabo. O pecado, ele vem do diabo. O Senhor, ele não compactua com isso. Nós sabemos que o nosso Deus é santo. O nosso Deus é um Deus puro. É um Deus de santidade. E para estar neste lugar, neste novo céu, nesta nova terra, eu preciso ser um homem, uma mulher, eu preciso ser um servo de Deus que vive em santidade, que caminha em santidade, que caminha em verdade. Porque as pessoas vivem enganadas. E cada dia que nós temos, né, passado, né, de ano após anos, que parece que as coisas têm, né, a tecnologia tem aumentado, a inteligência parece que do homem tem aumentado mais. Mas o homem tem se perdido mais por causa disso. O homem não tem mais simplesmente feito a coisa que Deus mais, né, gosta que façamos, que é nos prostrarmos, né, no nosso quarto, ajoelharmos e com sinceridade de coração falarmos com Ele, com sinceridade no coração lermos a sua palavra, com sinceridade no coração meditarmos na sua palavra, com sinceridade estarmos nos santificando a cada dia, porque nós não sabemos o dia que Jesus Cristo voltará, o dia que o noivo vem buscar a sua noiva, nós não sabemos disso. Então nós precisamos estar todos os dias nos santificando, nos purificando. E o homem tem andado enganado, porque o homem tem tido este pensamento que o inimigo tem lançado em sua mente. Olha, esse pecado não é tão grave, não se preocupe tanto com isso. Olha, Deus não vai deixar você ir para o inferno por causa deste pecadinho. E nós sabemos que o nosso Deus, independente do nosso pecado, daquilo que cometemos, se nós nos arrependemos verdadeiramente, fazemos uma conversão na nossa vida, uma transformação, a palavra de Deus diz que o Senhor lança no mar do esquecimento, né, aquilo que nós cometemos, os nossos erros, os nossos pecados. Mas como Jesus disse para aquela mulher adultéria, quando queriam apedrejá-la, o Senhor falou, vá e não peque mais. Olha, filha, você está perdoada. Então ali, né, nós vemos que era uma mulher adúltera, era uma mulher que cometia coisas, né, ali, imoralidades, vivia numa vida de pecado. Mas o Senhor Jesus falou, olha, está perdoado os seus pecados, mas tem um porém, vá, mas não peque mais. Saia desse caminho, não faça mais isso. Se converta à palavra, se converta a este Deus maravilhoso, não faça mais isso. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é este Deus que nos perdoa, Ele é este Deus que, né, regenera, transforma a nossa vida, mas Ele nos dá este alento. Olha, eu perdoo você, filho, você está perdoado porque ouviu o arrependimento verdadeiro no seu coração, porque você verdadeiramente se arrepende do seu pecado, se arrepende do homem que você era, você morreu e nasceu de novo, mas vá, não peques mais. O Senhor nos deixa esse alerta, não peques mais. E nós, muitas vezes, achamos que podemos viver dessa forma, cometendo os nossos pecadinhos escondidos, cometendo, né, ali as nossas falhinhas escondidas e achando que está tudo bem, que não vai haver consequências. E nós sabemos que nós somos livres do poder que o pecado tinha sobre nós, mas a consequência do que nós cometemos, elas vão sempre estar sobre as nossas vidas, nós vamos sofrer as consequências. Estamos libertos do poder do pecado, estamos libertos do poder que o diabo tinha sobre as nossas vidas quando nós vivíamos em pecado. Mas o Senhor nos libertou disso, né? Não estamos mais embaixo deste poder do pecado, mas a consequência daquilo que eu fiz, isso vai estar, isso eu vou ter que sofrer, eu vou ter que passar por isso. E aqui nós vemos que palavra maravilhosa, né? O próprio Deus diz que habitará conosco, estará conosco. E ele continua dizendo, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Aqui o Senhor falando, olha, não vai haver mais lágrima, não haverá mais choro, não vai haver, a morte não existirá mais, porque é um lugar de eternidade.
É um lugar eterno, é um lugar onde nós vamos estar para sempre com o Senhor. É um lugar que nós tentamos, como eu disse, né, tentamos imaginar, mas eu creio que nós não consigamos com a nossa mente humana, com a nossa mente da terra aqui, né? Nós não conseguimos imaginar, queridos, porque é um lugar muito maravilhoso. É um lugar que é a nossa origem, porque nós fomos gerados no Senhor, então nós vamos voltar para a nossa origem, que é o Senhor Jesus Cristo. Todo homem foi gerado pelo Senhor, é claro que foi, mas muitos não vão conseguir, porque nós temos essa trajetória que é a nossa vida aqui na terra. Temos a nossa trajetória que nós temos que vencer todos os dias para chegar no fim de todas essas coisas e estar com o Pai. E estar com Deus neste lugar, neste novo céu, nessa nova terra, adorando Ele para sempre, para toda a eternidade, adorando Ele por todo o sempre, queridos. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá mais, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui, né, como nós citamos, lá em Mateus diz que são os princípios das dores, os princípios das coisas. Aqui o Senhor está dizendo, as primeiras coisas já passaram, ou seja, aquelas dores do princípio já passaram, tudo aquilo já passou, queridos. Não haverá mais choro, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais, ou será que hoje, o que eu vou fazer hoje? Eu vou pecar ou eu vou viver em santidade hoje? Não haverá mais nada disso, querido. Porque as primeiras coisas já passaram, ou seja, aquilo que nós sabemos que nós estamos as evidências estão nos mostrando que estão começando a acontecer, os sinais, os princípios das coisas, não haverá mais, querido. Quando chegarmos aqui não haverá mais nada disso, não haverá mais nada disso, porque essas coisas vão ter passado. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, eis que faço nova todas as coisas. O Senhor, Ele faz novas todas as coisas, queridos. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nos arrependemos dos nossos maus caminhos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor fez nova todas as coisas em nossas vidas. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos regenerou, o Senhor transformou a nossa vida. O Senhor transformou o nosso pensamento, o nosso coração. Se eu tinha um coração hipócrita, se eu tinha um coração orgulhoso, rancoroso, o Senhor transformou este coração. A minha mente só pensava coisas imorais, o Senhor transformou. Embora todos os dias nós precisamos pensar nas coisas do alto, como a palavra de Deus diz lá em Colossenses, pensai nas coisas do alto. Todos os dias eu preciso pensar nas coisas do Senhor, porque todos os dias, né, a terra, né, aqui o inimigo vai tentar lançar setas na minha mente para eu pensar nas coisas imorais, mas o Senhor pronto está ali para, né, nos purificar, santificar os nossos pensamentos. Eis que Ele faz nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós sabemos que a